Que legal que você chegou no nosso canal. Eu tenho certeza que se Deus te trouxe aqui, Ele tem algo para trazer à sua vida. Deus muitas vezes nos proporciona algumas mensagens que nos tocam e mudam toda a nossa história. Assim como muitas vidas já têm sido tocadas dessa mesma maneira. E se você chegou até aqui, porque Deus quer usar também a sua vida. Você pode fazer isso sendo um missionário. E ser um missionário nos dias de hoje, ele pode ser de diversas formas. Você pode começar contribuindo para que tudo que a The Way Church tem feito até aqui possa seguir fazendo e ampliando a envergadura de alcance também. Como? Contribuindo. Através desse QR Code, das chaves Pix que nós temos aqui, ou mesmo de toda uma descrição que a gente dá embaixo no vídeo, você consegue entender um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, aonde nós estamos e quem nós somos. Como igreja, temos procurado não apenas compartilhar o Evangelho, mas também atender muitas necessidades que estão ao nosso redor e que estão ao nosso alcance. Esse alcance aumenta cada vez mais quando você entende de que Deus entregou para você possibilidades de fazer algo mais. Uma outra possibilidade é você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, curtir e também compartilhar todas as mensagens que fizerem sentido para você, levando assim uma mensagem abençoada a todos os seus amigos e família. Por isso, prepare seu coração para a mensagem que você vai ouvir em alguns segundos e que Deus possa abençoar poderosamente você e a sua família. Obrigado por estar aqui. Quero compartilhar hoje uma última palavra dentro desse tema que é faça valer a pena. Os cultos, como eu falei, nas quartas-feiras eles continuam, nós vamos ter outros temas, mas eu queria encerrar esse ciclo hoje, trazendo uma palavra para você sobre um tema que tem tocado de uma maneira única em nossos corações. E nesse tempo que me resta, eu gostaria de fazer uma reflexão. Por isso eu chamo você a refletir comigo. Essa palavra de hoje talvez seja uma palavra mais concentrada, talvez até mais rápida, mas eu tenho certeza que ela vai mexer com o seu coração. Quando eu estava preparando essa palavra, o tema que me veio ao coração é: faça valer o sacrifício. Faça valer o sacrifício. Você já fez algum sacrifício por alguém? Eu não estou dizendo sacrificar animais, não estou falando nada dessas coisas aí, nós não estamos no Antigo Testamento. Eu estou falando de um sacrifício, um esforço a mais, algo que você abriu mão por um bem maior, algo que você fez a duras penas para que alguém pudesse aproveitar-se disso. Não sei se você já fez algum sacrifício, mas alguém já fez algum sacrifício por você? Alguma coisa que você reconhece, uau, essa pessoa investiu em mim. Essa pessoa, não tenho nem palavras para agradecer o que ela fez por mim. Orou por mim, jejuou por mim, passou anos suportando esse traste que eu era, e hoje eu estou aqui, sou uma nova criatura. Alguém já fez algum sacrifício por você? Quero que você vá trazendo à memória à medida que nós vamos pregando, que nós vamos aprendendo a palavra. Talvez isso tudo me motivou porque nesta semana que passou, eu vi uma cena que impactou demais o meu coração. Me levou às lágrimas. Eu estava vendo uma filmagem de uma formatura, alguém que se formou na faculdade. E esse jovem, quando ele estava para ser chamado para receber o seu canudo, o seu diploma, o que todos buscam, né? O conhecimento, mas o reconhecimento. Esse jovem colocou um botijão de gás sobre os seus ombros. E ele começou a andar em direção à tribuna com um botijão de gás. E ele subiu para receber o seu canudo com aquele botijão. E ali ele estava honrando seu pai, que carregando botijões de gás e trabalhando arduamente pagou a sua faculdade.
A maneira que aquele jovem teve de honrar o seu pai foi não ter vergonha do que o pai fazia. Isso me levou a pensar quantas histórias há de pais que de sol a sol trabalharam. Alguns catando latinhas, lixo, reciclados, para que seus filhos estivessem na escola. Mas talvez diferente desse jovem, muitos não conseguem reconhecer o que seus pais fizeram, fazem. Nós temos histórias de filhos que têm vergonha de seus pais, que têm vergonha da profissão dos seus pais, ou de dizer a verdade porque estão numa faculdade e quem lhes sustenta ali. E às vezes isso começa muito timidamente já na infância, quando a criança não quer que você a deixe na escola. Quando algumas crianças sentem vergonha de seus pais. Quando pedem, para o carro antes. Não quero que o pai apareça na frente da escola com esse carro. Ou simplesmente por ser o seu pai, a sua mãe. Pode ser que alguém aqui já tenha feito isso. Pode ser que alguém esteja vivendo isso. Talvez alguém permita isso pensando, isso é coisa de criança. O que eu quero dizer é de que você pode direcionar os seus filhos e direcionar a tua história. Se tem uma coisa na minha história de que eu nunca me envergonhei, foi da minha família. Existem coisas que são princípios. E estes princípios, eu quero conduzir você nesse entendimento, eles vão te levar a algo muito maior. Porque estas pessoas, com certeza já fizeram sacrifícios por você. E quando nós não conseguimos nesse ambiente, nesse âmbito, honrar pessoas, dificilmente nós conseguimos honrar em outro âmbito. E a palavra do Senhor, ela nos diz que se você não consegue amar o seu irmão que você vê, você não consegue amar a Deus que não vê. Mas existe uma outra palavra que talvez me assuste até, me amedronte. Ela está escrita em Lucas, no capítulo 9, verso 26, quando diz: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória, e na glória do Pai e dos seus santos anjos. Aquele que se envergonhar de mim, quem tiver vergonha do Evangelho, quem tiver vergonha de dizer que é cristão, quem tiver vergonha de assumir a sua identidade cristã, o Senhor diz que em algum momento, mas não é qualquer momento, é no momento mais crucial da sua história, não da sua vida terrena, mas da sua vida eterna, nós estaremos diante dele e ele terá vergonha de nós, vergonha de quem nos tornamos, porque diante de tudo que foi feito nessa terra, diante de tudo que ele construiu para nós, do que ele fez para nós, não conseguimos honrá-lo. E isso tudo me levou a pensar que não apenas no âmbito espiritual, mas nós começamos essa construção dentro de um âmbito físico, porque algumas pessoas fizeram muito por nós. E durante um tempo da vida a gente agradece e depois esquece. As coisas se tornam habituais. Por isso perceba que alguém que te fez muito bem na vida, em algum momento pode pisar na bola com você. Mas aquele momento que a pessoa talvez errou, ou que você interpretou que ela errou, porque nem sempre as pessoas erram, mas nós interpretamos assim. Esquecemos de tudo que ela já fez na vida. E o que voga é aquele último ato. A gratidão, ela sempre nos protege desse tipo de falha. Porque é exatamente assim que algumas pessoas vivem em relação a Deus. Ele te salvou, ele te estendeu a mão, te deu uma família linda, te proporcionou tantas coisas, mas em algum momento ele não respondeu a tua oração. E no momento que ele não respondeu a tua oração, você ficou de mal com Deus.
Você se afasta, você diz que não vem mais na igreja, e algumas coisas acontecem que te afastam do Evangelho, de Deus, enfim, da comunidade cristã. Como se tudo o que Ele fez por você agora fosse nada, porque não fez algo que você queria que Ele fizesse. E perceba, gente, parece idiota quando nós falamos dessa forma, mas facilmente nós vivemos isso. Até porque no momento que nós vivemos um não de Deus, isso impacta. Nós não queremos viver o não de Deus. Nós não queremos ter que lidar com pessoas que não fazem o que a gente quer que ela faça. E eu sei que isso vai de temperamento para temperamento, né? Algumas pessoas lidam melhor com nãos, outras não. Não conseguem lidar. Mas esquecemos facilmente da gratidão que algumas pessoas fizeram para o nosso bem-estar, que alguns ainda fazem e nós nem sabemos para o nosso bem-estar. As intercessões que algumas pessoas fizeram uma vida inteira para que você estivesse aqui ouvindo essa palavra. Você nem imagina o quanto algumas pessoas oram por você. Você não faz ideia de que aquele acidente que quase aconteceu só não foi fatal, porque alguém estava te cobrindo em oração e Deus te deu mais uma chance. Nós não fazemos ideia do quanto os nossos pais, e eu entendo aqui que quando eu falo pais, alguns não tiveram seus pais presentes, outros tiveram pais que realmente tornaram sua vida uma vida difícil. Mas alguém, sejam seus avós, seus tios, ou mesmo seus pais, alguns lutaram muito para que você tivesse uma vida digna, e nós não entendemos isso. E quando nós estamos passando por aquela fase, nós achamos de que eles simplesmente deixaram a gente de lado. Mas quando começamos a ficar adultos e maduros, começamos a analisar a vida como ela é, e entendemos de que o pouco que tínhamos era o sacrifício dos nossos pais para nos entregar aquilo. Muitas vezes, nós pensamos: Deus, que luta que eu estou vivendo, Tu me abandonaste. Mas a verdade é de que se você não estivesse ligado a Deus, você não teria aguentado. E Ele tem carregado você esse processo todo, enquanto você e eu reclamamos de que Deus nos abandonou. Deus está nos carregando, nos levando, nos protegendo, mas estamos olhando apenas para o momento e as coisas que nós não temos, e não conseguimos ser gratos por aquilo que nós já temos. Gratos pelos nossos filhos, essas coisas maravilhosas que Deus nos entregou. E aí tudo bem que a gente não tem ainda aquela casa, que a gente não tem aquele carro, que a gente não tem aquele trabalho, que não tem aquele salário, que não tem aquela viagem, que não tem um final de ano como a gente... Cara, mas você já parou para pensar o que você tem? Você já parou para pensar as benesses que você tem? Hoje ainda eu falei com a minha esposa a respeito de algo que não consigo conceber. Uma criança na rua, no frio, sem uma casa, comendo migalhas. Para mim é difícil demais conceber isso. A realidade desse mundo me fere. Pessoas que estão à mercê, e principalmente crianças. E naquele momento em que eu penso isso, eu tive uma infância difícil, mas eu tinha uma casa, tinha um lugar onde dormir. E os meus filhos não fazem nem ideia o que é uma vida difícil. Não fazem nem ideia. E eu sou muito grato pelas possibilidades que Deus me deu de poder ter pão na mesa todos os dias. E eu estou trazendo isso porque Deus, de alguma forma, Ele fez coisas na nossa vida e através da nossa vida, e através de pessoas para a nossa vida, para que nós tivéssemos, para que nós vivêssemos, para que hoje nós estivéssemos aqui. Mas o Evangelho precisa ser tão forte na minha vida e tão evidente, e eu estar tão consciente de quem é Deus, de quem eu sou, do que é a igreja, do que é o meu irmão, a ponto de eu ter uma determinação em mim: eu jamais
vou me afastar de Deus. Isso nunca mais pode ser uma possibilidade para você. Isso não pode ser uma possibilidade, isso não pode ser uma visita à igreja, isso não pode ser assim, vamos ver, estou gostando desse lugar. Tem que ser uma decisão sua, porque não é o lugar, porque existem centenas de lugares nessa cidade, onde a presença de Deus está. Mas precisa ser uma necessidade tua de estar ligado a esse Deus que entregou a vida por você, que fez tudo por você. Ser grato. E ser grato não significa que nós concordamos com tudo o que aquela pessoa que nos ajudou tanto faz. Às vezes nós nem concordamos com tudo que nossos pais falam, e nem tudo que nossos pais fazem. Isso não quer dizer que eu não seja grato a eles. Eu sou grato pela vida dos meus filhos, mas talvez existam filhos que estejam afastados de Deus e até te causando algumas dores de cabeça. Não quer dizer que você concorda com o que ele faz, mas você o ama e é grato por ele existir. Precisamos ser gratos. Gratos pela escola, grato pela igreja. Você já conseguiu parar para pensar, como eu sou grato por ter uma escola perto da minha casa? Como eu sou grato porque existem pessoas, eu vou falar de coisas aqui que a gente não para para pensar no dia a dia. Como eu sou grato que existem alguns eventos que acontecem na escola e as crianças ganham algumas coisas que são promovidas não pelo Estado, mas são promovidas por uma associação de pais e professores que se unem, que não ganham nada para aquilo, mas que fazem a APP, que a gente nunca participa, que nunca vai lá numa reunião, e esses caras esquentam a cabeça fora do seu horário para promover alguma coisa em prol das crianças, e às vezes nós não somos nem gratos por isso. Ainda reclamamos quando tem uma contribuição espontânea, 10 pila, e a gente compra 2 coca, 2 litros, paga 16, 18, mas acha muito ruim dar 10 reais para ajudar na escola. Existem coisas que nós já aprendemos a simplesmente reclamar e nunca ser gratos. Não conseguimos ser gratos por alguém que faz algo em prol de nós. Você consegue ser grato de pensar que você está sentado hoje aqui, num ambiente limpo, mas alguém limpou? Você consegue ser grato de que, às vezes, as pessoas aqui desse estacionamento não deixam a gente colocar o carro onde a gente quer, mas eles nos ajudam a colocar o carro de maneira que a gente não venha a bater no carro do outro, ou sair com segurança. E são esses mesmos caras que correm com guarda-chuva às vezes para nos ajudar a vir até aqui na porta. E eu me sinto muito grato, mas às vezes eu não consigo nem expressar isso. Não consigo expressar de que se eu estou ouvindo com exatidão o que o pastor está pregando, tem uma galera que fica correndo às vezes aqui louco para ajustar, porque eles percebem alguns chiaços de algumas coisas que ninguém outro percebe, mas eles percebem, eles querem o melhor. Que estão lutando muitas vezes para que alguém fora da igreja, por uma live, consiga ouvir. E tudo isso, o que tem a ver com o nosso tema? Porque são pessoas agarradas a uma graça que Deus deu, e estão fazendo valer a pena o sacrifício que Jesus fez pela sua vida. Que entenderam de que existe uma coisa muito maior regendo tudo isso. E eu sou grato porque tem essa igreja, e eu sou grato porque tem essas cadeiras. Ainda não são as cadeiras que nós queremos, mas eu sou muito grato por poder sentar nessas. Eu sou muito grato pelo ar-condicionado, talvez ainda não dê conta como precisaria dar, mas por esses, porque eu estive aqui no dia que não tinha nenhum, e eu sou muito grato. Eu sou muito grato, porque mais do que simplesmente uma igreja bonita, existe uma palavra sendo pregada aqui, e essas famílias que vieram aqui, elas foram alcançadas pelo poder do Evangelho, e eu sou grato por isso. E esses pastores fizeram valer a pena o que Deus fez na vida deles há muitos anos atrás, quando alguém se sacrificou por eles, quando alguém os visitou na sua casa, quando alguém lhes pregou o Evangelho, quando alguém os discipulou. E hoje nós vemos pastora Kátia, pastor meu, que aqui trabalhando. Sabe o que é isso? Isso é fazer valer a pena, porque todo o Evangelho e todo o investimento que foi feito na vida deles, eles fazem em vidas hoje. Eles estão fazendo na vida de alguém. Eles estão entregando para esses casais, eles estão entregando para essas famílias. Quando nós saímos de casa, é exatamente isso que nós viemos fazer na sua vida também. E eu fico pensando que para o Evangelho chegar até aqui onde nós estamos, muitos tiveram que morrer.
Nós olhamos os filmes, uma indicação para você, Paulo, o apóstolo de Cristo. Não é para fracos. Porque você vai ver algumas cenas deles passando pelas ruas e homens e mulheres pendurados como tochas humanas para iluminar a cidade de Roma. E você pensa, nossa, que exagero. Não foi exagero. A história conta que os cristãos eram usados para iluminar a cidade. Era ateado fogo neles. Muitos queimados nas arenas, outros jogados aos leões. Mas esses caras não desistiram do evangelho. E por conta dessas pessoas e desses mártires, o evangelho chegou até mim e você. A salvação chegou até nós. Salvação. Você foi salvo, eu fui salvo através dessa entrega. E eu fico pensando como Deus vê isso. Que sacrifícios o Senhor fez. E então eu gostaria de dividir com você Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8. Se alguém puder me trazer uma água aqui, por gentileza. Obrigado, staff. Filipenses capítulo 2, versos 5 até o verso 8. Olha o conselho que o nosso Deus deixou escrito para mim e para você. Ele diz assim, ó: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, entenda isso, apesar de ser quem Ele é, Ele não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Oh meu Deus! Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, e Ele tornou-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O que eu estou vendo aqui é um cara que é Deus, mas sendo igual a Deus, Ele não usa isso como uma vantagem. Gente, quando nós temos um status pequeno, às vezes a gente usa isso como vantagem, para conseguir as coisas. Ele não usa isso como vantagem, mas Ele humilha-se. Ele desce de um céu, torna-se homem. Na figura de homem, Ele ainda humilha-se mais ainda. E Ele torna-se servo. E agora Ele é obediente até a sua morte, morte de cruz. Olha o sacrifício que Ele faz. Você quer entender melhor o sacrifício de Cristo? Corre comigo lá no livro de Isaías, no capítulo 53. 53 e versos 4 a 9. Por que existe igreja? Por que nós somos cristãos? Por que nós estamos tentando ser melhores? Porque primeiro, o que eu li em Filipenses mostra, Ele no céu decidindo, eu vou descer, eu vou ajudar esse povo. E aí para ajudar o povo, Ele não podia chegar aqui como Deus, Ele chegou como homem. Como homem, humilhou-se. Como servo, e obediente até a morte e morte de cruz. Isaías capítulo 53, versos 4 a 9, na versão NVI. Diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha fica muda diante dos seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Com julgamento opressivo Ele foi levado. Quem da sua geração se importou? Pois Ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos na sua morte.
embora não tivesse cometido violência, nem houvesse engano algum na sua boca. 600 anos antes de acontecer isso com Jesus, Isaías teve essa visão. Ele viu o que aconteceria com ele. E eu te pergunto, como nós ficamos diante desse sacrifício? Como nós ficamos diante do que ele viveu? Como você fica diante de alguém que faz algo por você? Eu honro meu pai porque ele foi um homem que sofreu muito na vida e eu preciso honrá-lo. Eu honro muito os meus amigos, eu honro muito as pessoas que fizeram, mas como eu faço em relação a Jesus? Alegoria que alguns anos atrás eu utilizei num culto, talvez alguns de vocês lembrem, outros conheçam essa alegoria, mas eu queria rapidamente fazê-la com você, para que a gente pudesse chegar no âmago desta mensagem. Eu sei que nós temos pessoas aqui que não são pais. Você vai atrelar a uma pessoa que você ama muito tudo que eu falar aqui, mas os pais facilmente vão atrelar os seus filhos. Para nossa geração vai ser fácil de criar essa história na cabeça, porque nós vivemos a pandemia. E a história, ela diz assim, que um certo dia você está na sua casa, pela manhã, tomando o seu café, e você liga a sua televisão, e os jornais estão em alerta. Eles estão em alerta porque as fronteiras na Europa se fecharam, porque um vírus está se espalhando com uma velocidade incrível. E as pessoas estão morrendo. Não se encontra uma solução para esse problema. E as pessoas estão morrendo. E você começa a olhar na TV, e a primeira reação nossa é, uau, que estranho isso, né? Será que é tal vírus, tal vírus? Eles não sabemos ainda qual é o vírus, mas aqui na Alemanha já fechou, toda a Europa está se fechando, as fronteiras, os aviões não estão saindo, porque é altamente letal e também é contagioso. E você fica, graças a Deus nós estamos na América, né, aqui do outro lado. Mais uns minutos, diz que já tem focos na América também. Aí começa a preocupação a aumentar. Não se sabe a origem do vírus, mas de que ele está matando em pouco tempo. Os hospitais estão abarrotados, as pessoas estão morrendo. E você começa a ficar preocupado, vendo aquilo. Já começa a se mover, vamos achar as máscaras aí, né? Vamos se preparar. As notícias agora já nem saem mais. Os programas não acontecem, você olha a sua televisão e é um contínuo programa falando sobre isso. E as notícias chegando, pessoas estão morrendo, já tem focos no Brasil, já pessoas estão em desespero, os hospitais estão abarrotados, pessoas estão morrendo, e começa a bater pânico. Começa-se as notícias de que os cientistas estão trabalhando na busca de uma cura, e você já começa a orar, meu Deus, que é isso, que loucura é essa, e tal, e você começa a orar, e a tua família, e os teus filhos estão ao redor da tua mesa, e ninguém mais vai para a escola, e ninguém sai para o trabalho, porque está se fechando as fronteiras, e aí você diz, não, mas as empresas, não, enquanto eu não souber, todo mundo fica em casa. E você acompanhando as notícias percebe
de que os números de casos só aumentam, pessoas estão morrendo e eles estão numa busca desenfreada. Passa-se os dias, as pessoas continuam morrendo e você em desespero. E o que acontece é que sai uma notícia de que foi encontrado uma forma, uma cura, uma possibilidade de que essa variante de um vírus, ela poderia ser eliminada. Mas seria muito difícil de encontrar alguém com sangue, porque a cura estaria num tipo específico de sangue. Mas seria muito raro de encontrar uma pessoa com este sangue. Eles precisariam agora que as pessoas fossem aos postos de saúde, com todo cuidado, para que fosse feita uma avaliação. Eu não sei se você sabe, mas existe um sangue chamado sangue dourado. Isso é real, que tem apenas 50 pessoas no mundo hoje. Nesses 7, 8 bilhões de pessoas que existem, apenas 50 tem esse sangue, porque ele tem um RH neutro, um fator RH neutro, ou inexistente. Então já existe um sangue muito raro, mas esse sangue que eles precisavam aqui era raríssimo. E eles começam a fazer, e todo mundo vai agora para os postos de saúde, aquela coisa toda, os dias vão passando, eles não encontram, e não encontram, e não encontram. Chega o seu dia de ir, e você vai. E você vai com a sua família toda ao posto de saúde, eles começam ali, tiram sangue seu, da sua esposa, dos seus filhos e tal. E antes mesmo de você sair, alguém vem até você e diz: olha, nós temos uma ótima notícia. Alguém da sua família tem o sangue que nós precisamos para a cura, para desenvolver e multiplicar a cura. E você fica muito feliz. Eles dizem: olha, em alguns dias nós vamos procurá-los, nós vamos só fazer mais alguns testes. Você vai para casa animado, porque imagina, sua família. Então daqui a pouco vem muitas pessoas na sua casa, pessoas de jaleco, pessoas importantes, pessoas engravatadas, e perguntam se você pode acompanhá-los com o seu filho menor, porque é o sangue dele, daquele teu filho, que tem a cura. Você fica animado, pega seu filho, é um evento, pega sua esposa e você diz: vamos lá. E vocês vão até no laboratório, e o médico senta com vocês, mas o rosto dele não é um rosto feliz de alguém que encontrou a cura. É um rosto tenso. Você sente aquela tensão, mas você senta agora e começa a conversar. E ele diz: eu quero que o senhor entenda de que é um milagre. O seu filho tem exatamente tudo que nós estávamos procurando para promover uma cura. E com a pequena amostra nós já fizemos aqui algo, e uma pessoa teve revertido o seu problema, o seu estado. Ela estava num estado terminal já, e foi revertido. Então é o sangue do seu filho. E você fica animado, e você diz: uau, top, vamos lá. Vocês precisam de mais uma amostrinha? Precisamos, mas não é de uma amostrinha. Nós precisamos de todo o sangue do seu filho. Aí você estranha, dá uma respirada assim: como assim todo o sangue? Vocês não tem que fazer uma transfusão, tem que botar outro sangue nele? Nós vamos... Não, o senhor não entendeu. Nós precisamos de todo o sangue dele. Nós usamos um pouco, e aquele pouco de sangue nós tivemos que colocar todo para salvar uma vida. Nós vamos precisar de todo esse sangue. E para que ele tenha potencial de salvar bilhões, nós precisamos colocar o seu filho sob estresse, para que ele possa produzir no seu sangue tudo que nós precisamos. Como assim colocar sob estresse? O seu filho tem que ficar com medo. O seu filho precisa apanhar. O seu filho precisa ser colocado sob medo. Ou em outras palavras, nós vamos ter que agredir o seu filho. Nós vamos, não, tá louco? Não, ninguém vai colocar a mão no meu filho. Porque essa seria a minha reação. Talvez essa seria a sua. E os médicos dizem: o senhor não está entendendo, todos nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer. Mas o seu filho tem a cura. Mas para salvar bilhões, salvar a humanidade, ele precisa ser colocado sob estresse. E não há outro jeito, nós não temos tempo. Eu vou dizer para o Senhor, e me dói falar isso, mas o seu filho tem que ser colocado sob agressão. Porque tem que se elevar a
As enzimas dele têm que se elevar, e isso só acontece sob estresse, sob medo fortíssimo, sob agonia. Muito possivelmente seu filho vai suar sangue, porque esse é o estado maior de agonia de um ser humano. E quando ele estiver nesse estado, nós teremos que tirar a vida do seu filho, para poder salvar a humanidade. Eu quero parar a história aqui e perguntar para você: você aceitaria? Ou você diria: doutor, nós vamos morrer tudo agarrado, mas ninguém vai botar a mão no meu piá. Mas digamos que você aceitasse, que você fosse até na sala do lado, onde está o teu menino olhando assim, com medo: pai, mãe, e você tivesse que dar o último abraço, o último, e você dobrasse os joelhos, olhasse para ele, e você tivesse que mentir para ele dizendo: vai dar tudo certo, e tu desse o abraço mais longo da tua vida no teu garoto, que segurasse ele e pensasse: mas é pelo bem da humanidade inteira, eu não posso fazer isso, eu não posso negar o meu filho, para salvar a todos nós, mas para salvar principalmente uma humanidade inteira. E você dá aquele abraço, e você vê o teu filho: pai, o pai vai embora, e você ter que virar as costas, escutando teu filho dizer assim: pai, não me deixa aqui, não me deixa aqui, e você tem que virar as costas para gritar lá fora, e gritar alto para você não escutar os gritos dele lá dentro, porque começou o processo, e começaram a moer o teu filho, e começaram a bater no teu filho, e daqui a pouco, no meio de todos os gritos, você escuta: por que, pai? Por que, mãe? E ele se cala, e quando os médicos saem, você olha para ele com lágrimas nos olhos, você vai até o corpo do seu filho, inerte, eles querem falar qualquer coisa, mas você não quer ouvir, você só olha e diz assim: façam valer a pena o sangue do meu filho, faça valer a pena. Você se recompõe, eles saem dali, vão para os laboratórios, começa a se espalhar pelo mundo, começa a se produzir, começa a injetar nas pessoas, as pessoas começam a se recuperar. Você vai para a tua casa, passa um dia, 2, 3, passam-se vários dias. Agora as notícias são de que um menino salvou a humanidade, e vai ser feito para ele uma homenagem, e todos os domingos vão se reunir em algum local, e ao vivo será transmitido homenagens que serão feitas a esse garoto, e você pelo menos se sente confortável, porque nada vai tirar a tua dor, mas as pessoas pelo menos reconhecem de que foi teu filho que salvou eles. E daí naquele primeiro domingo, você sai da sua casa para ir em direção a um local, e você pensa: uau, eu vou nesse estádio, deve estar super lotado, vamos mais cedo. Mas você sai com a sua família, e quem sabe você vai a pé, porque não vai ter onde estacionar o seu carro, e você vê que tem pessoas que estão começando a arrumar o churrasco de domingo, tem outras que estão lavando o carro, tem outras que estão totalmente desapercebidas, e você vai pensando: o quê? E você chega naquele local onde vão fazer uma grande homenagem para o seu filho, que entregou a vida para que eles pudessem viver, mas o estádio nem enche. E depois de um ano, você volta lá, e tem menos pessoas, e menos pessoas, e já não se fala mais dele na televisão, e não se fala mais dele nos rádios, e poucos livros se falam sobre ele. E quando você vai no local onde vão homenagear o teu filho, são pouquíssimas pessoas que estão ali gratas pelo sacrifício que ele fez. E eu só contei essa história para que você se sinta um pouquinho como Deus se sente, porque um dia ele precisou virar as costas para o seu filho na cruz do Calvário, quando Jesus disse: pai, por que me desamparaste? Era um momento que precisava haver aquele desligamento, mas esse Deus entregou o seu filho para ser moído pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. E quando acontece um momento como esse, para a gente lembrar do filho dele que entregou a vida por nós,
poucas são as pessoas. Porque por mais que essa igreja possa estar quase cheia, e poderia ser pequena demais para todas as pessoas gratas pelo sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. E como ficaria Deus? E como ficaria você querendo gritar para o mundo: gente, meu filho morreu por vocês, o meu filho deu a vida, eu entreguei meu filho, façam valer a pena o sacrifício que Ele fez. Mas pouco tempo depois as pessoas continuam matando, roubando, as pessoas continuam sendo más umas com as outras. Você diz: vocês ganharam uma segunda chance. Mas agora eu paro de pensar em outras pessoas e penso em nós. E penso em nós, enquanto às vezes nós não conseguimos pensar de que, assim como nós não entregaríamos o nosso filho, o nosso Deus possivelmente não queria entregar o dele. Mas por amor a mim e a você, Ele entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que você tenha a vida eterna, para que você faça valer a pena o sacrifício que Jesus fez por mim e por você, para que você faça valer a pena a entrega que Ele fez. E Ele nos permitiu a dádiva de ter filhos, talvez para que a gente entendesse o poder que foi essa entrega. E como nós temos vivido nesse tempo todo, e o que nós temos feito nesse tempo todo. E hoje eu quero fazer valer a pena o sacrifício que Ele fez por mim. Eu preciso de um novo propósito de vida. E eu quero pedir que, se você quer esse novo propósito, fique de pé comigo, por gentileza.